A ciência tem-se revelado fundamental na evolução da humanidade. Todos os grandes saltos civilizacionais foram disputados por grandes avanços científicos a todos os níveis. O momento que agora atravessamos perspectiva nos próximos anos mais um grande salto tecnológico que terá grande impacto na forma como concebemos a nossa existência, ao nível do trabalho, das relações, do dinheiro e dos direitos e liberdades e da sociedade em geral. Este é um assunto controverso, pois ao longo da história da humanidade, à medida que a ciência foi evoluindo, descobrindo e encontrando explicações para os fenómenos físicos, todos os aspectos metafísicos foram gradualmente desvalorizados pela incapacidade dessa mesma ciência os explicar. Criamos e passamos a acreditar num novo Deus, a ciência, um Deus que passou a coexistir com o outro Deus das religiões, uma coabitação pacífica que sempre se manteve por interesse das mais altas esferas que definem e influenciam a sociedade. Criou-se uma separação. As ciências não põem em causa as religiões, simplesmente as ignoram, dedicando a sua atenção à descoberta e explicação da matéria. A religião segue envolta nos mistérios da fé e a espiritualidade, com toda a sua ancestralidade bem mais remota que a religião, vai também coexistindo, digamos, de uma forma um pouco marginal ao socialmente instituído. Hoje em dia, a física quântica, uma vertente científica, digamos, da alternativa à ciência convencional, já procura explicações sobre fenómenos que envolvem a espiritualidade e aspectos mais subtis da nossa existência e como eles têm um impacto substancial na nossa vida. Apesar dos primórdios da física quântica remontarem a meados do século XIX, podemos considerar que ainda hoje estão a ser dados os primeiros passos. Inclusive, ainda existe muita controvérsia entre os defensores da física clássica e a percepção quântica que, em muitas situações, põe em causa os conceitos estabelecidos. Os aspectos energéticos que envolvem o ser humano, que são, no fundo, os mesmos da energia do universo, ainda são totalmente desconhecidos na sua essência. Não há nenhuma tese científica profunda que explique o porquê dos fenómenos espirituais e energéticos acontecerem de determinada forma. Não podemos nunca separar a energia como se ela fosse algo que pertence exclusivamente a um corpo ou a um objeto, porque tudo está interligado. O que temos feito ao longo de milénios da nossa existência, mais especificamente pelas mensagens trazidas pelos grandes mestres, foi preocupar-nos com explicações. Eles nunca quiseram nem querem trazer-nos esse tipo de ensinamentos, pois jamais a humanidade entenderia a sua mensagem, por mais consistente que ela fosse, cientificamente falando. Além disso, não estávamos, tal como hoje ainda não estamos, em condições de entender tais explicações sobre uma ciência que nos transcende completamente. Na verdade, não é isso que interessa, mas é isso que teimamos em procurar. Uma explicação racional do domínio da mente, do domínio da ciência que conhecemos, para aceitar o que os mestres sempre nos pedem que aceitemos pela fé. Um conceito de fé muito conotado à crença religiosa, mas à qual devemos atribuir aqui um significado mais elevado. Não falamos de uma fé ingênua, crendo em algo que nos é dito e imposto como um dogma, numa aceitação, diríamos, quase infantil e de grande dependência, mas sim uma fé em nós, na consciência que devemos ter na nossa presença, que devemos ter na forma como nos posicionamos e interagimos com o universo, com essa energia que nos envolve e que tudo pode. Por exemplo, no caso da meditação e dos seus efeitos benéficos para o ser humano, no fundo o que a ciência conseguiu fazer até hoje foi experimentos que, de acordo com dados estatísticos, comprovam o que há milénios se sabe sobre a prática da meditação. Mas sendo a ciência o novo Deus da civilização moderna, será necessário essa chancela para que essa prática seja amplamente divulgada sem restrições? Ninguém explicou até hoje o porquê científico dos benefícios da meditação. Tudo se resume a constatações baseadas na observação de estados vibracionais mensuráveis que levam a um relaxamento mais elevado, mas a partir daí, onde eles interferem e como interferem na nossa conexão com o universo, continua a ser um enigma.
Esse conhecimento ainda nos é vedado, pois poria em causa o processo da evolução kármica que aqui viemos experimentar. É bloqueado o conhecimento, mas não o acesso a essa conexão. Ela será sempre possível por qualquer ser encarnado neste planeta. Basear o nosso crescimento, a nossa percepção, a nossa evolução espiritual em constatações científicas, ficar à espera de que a ciência julgue, que aprove, seja o que for, é adiar indefinidamente o que aqui vimos fazer. A ciência, pelo menos a que conhecemos, jamais irá provar seja o que for em matéria de espiritualidade. O que ela poderá fazer é dar algumas razões para o ego justificar e aceitar alguns aspectos mais ou menos subtis da nossa existência. Nesta fase da evolução da humanidade, o que nos é pedido não são explicações, mas sim que aprendamos a sentir, a lidar com as nossas emoções, que aceitemos mudar de acordo com a fluência energética do universo, que encontremos em nós os desafios a que vimos destinados, que tomemos consciência desse todo que nos envolve e do qual fazemos parte. Jamais poderemos esperar que a ciência nos explique o porquê das nossas células reagirem de forma a manifestarem em nós tantas emoções e sentimentos e o porquê de eles se manifestarem de forma tão diferenciada em cada um de nós. A tomada de consciência, a espiritualização, pressupõem, em primeiro lugar, que vamos adquirindo a percepção do ambiente em que estamos inseridos, do habitat que nos envolve, aprender a ter opinião, a analisar e dessa forma, mesmo não tendo ideia de para onde ir, o facto de saber que isso não nos serve, que não nos faz sentido, já faz crescer em nós a necessidade de procurar algo mais, procurar a outra margem desse rio da sociedade que corre e que tantos incautos arrasta. A ciência é um fator de progresso incontestável, mas não pode ser um fator de impedimento na espiritualização da sociedade. Ela é usada pelas pessoas do alto da sua letargia evolutiva e existencial para justificar aquilo que o ego exige, uma espécie de desresponsabilização pessoal em prol da ciência. É mais fácil para a maioria acreditar num Deus do que encontrar o Deus em nós. A ciência seguirá sempre em paralelo com a evolução material e espiritual da humanidade. A sua função será contribuir para o seu crescimento, para que a partir daí o homem consiga confrontar-se consigo próprio. As explicações científicas sobre os fenómenos que envolvem a espiritualidade estão muito além do entendimento que a nossa parca consciência cósmica nos permite percepcionar. Resta-nos aceitar e fazer com que ela se manifeste em nós e seguir o conhecimento ancestral veiculado pela nossa intuição e pelos canais de luz e informação que nos chegam. Não nos preocupemos tanto em explicar, mas sim em sentir. Tudo acontecerá a seu tempo. Antes das explicações, seremos confrontados de uma forma global com algumas evidências não científicas, mas sim factuais que iluminarão quaisquer dúvidas sobre a existência, por exemplo, da vida após a morte, vida noutros planos energéticos, vida noutros planetas e galáxias. Essas evidências serão profundamente transformadoras e quebrarão de uma vez por todas os paradigmas que impedem a evolução espiritual da raça humana. Revelações essas que irão ocorrer mais brevemente do que talvez possamos imaginar. Tudo acontecerá no tempo certo.